Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos fazer um vídeo. Na sexta-feira eu não gravei o vídeo sobre o fechamento, então vou estar disponibilizando, esse vídeo aqui no domingo, para você começar a semana aí com algumas informações, lembrando, né, como que foi a semana no mercado aí de ações brasileiro. E também vou mostrar aqui o gráfico do Ibovespa dolarizado, o gráfico do S&P 500, algumas informações aí para a gente pensar junto aqui. Lembrando que o objetivo aqui é informativo e educacional. O objetivo aqui não é apresentar uma recomendação de compra ou venda, não. Aqui é para quem acredita e investe em conhecimento, que busca entender como que o mercado funciona, que busca identificar pontos de atenção, que procura o quê? Contextualizar, que busca referências e pontos de atenção. Esse é o objetivo. Para quê? Para pessoas que têm o interesse de desenvolver um processo. A gente não está discutindo aqui qual é o melhor processo. Às vezes tem muita gente que pode ter uma ferramenta fantástica, maravilhosa, mas a gente sabe que não é só isso, não é só a ferramenta, né? Tem a questão da mente, eu comento muito isso nos meus vídeos, aí sempre falo sobre isso. E também a situação de cada um, qual o degrau financeiro, outros pontos que a gente tem que considerar. Então a gente está aqui apresentando dados de entrada para o seu processo, para a sua tomada de decisão. E como é que foi o mercado essa semana aí que passou, né? Semana do dia 19 ao dia 23 de outubro. O Ibovespa, ele fechou aí com uma alta na semana de 3%. A gente vê aqui, opa, deixa eu melhorar aqui, está muito destacada essa seta aqui, o exagero, 3%. O índice Small Cap com uma alta na semana de 1,97. Na última semana, a gente viu uma queda do Ibovespa de 0,60. No último pregão, a gente viu uma queda de 0,65%. No mês de outubro, o Ibovespa fecha com alta de 7%. Está com alta de 7%. Eu fiz um estudo que é o seguinte: a gente considerando 15, a partir aí de 20 anos, os últimos 20 anos, nesses últimos 20 anos, por 15 vezes, no mês de outubro, o Ibovespa fechou positivo. Isso aí a gente fica até otimista e parece que pode ser o que vai desenrolar aí para o Ibovespa ainda no mês de outubro. Lembrando que a semana está terminando, né? Semana que vem. Então é isso aí que pode estar acontecendo, atendendo. Então a gente vai passar aí para 20 anos, né? Em 20 anos e em 16 anos, o Ibovespa fechando outubro positivo. Então, uma informação aí, eu gosto dessa estatística. Recentemente comentei que o Ibovespa vinha de 5 quedas consecutivas e aí funcionou, porque dificilmente você vê, a gente olhando para o passado, apenas uma ou duas vezes a gente viu uma ocorrência. Por 2 vezes o Ibovespa teve 6 quedas consecutivas, né? Aí depende do período que você está analisando. Isso tudo a gente vai acompanhando para a gente entender o que já aconteceu, o que é possível acontecer, né? Então é interessante. Falando do mercado, uma semana, aqui ó, variação na semana no eixo vertical, variação no dia no eixo horizontal. Você vê que na semana o setor financeiro foi o grande destaque, puxando ele que tem um peso forte no Ibovespa, que eu estou considerando o universo de 153 ações, considerando ações que fazem parte do Ibovespa, ou do índice de Small Cap, ou do índice IBRX 100. Se uma determinada ação faz parte de um desses índices aqui, pelo menos, ela está dentro desse estudo aqui. Então, ela está dentro desse universo de 153 ações. Então, o setor financeiro, nessa semana, foi muito bem e isso impactou positivamente aí no Ibovespa. O Ibovespa que fechou aí, a gente já viu, com uma alta na semana de 3%. Né? Está aqui o Ibovespa, está o índice de Small Cap, o Ibovespa ainda com desempenho na semana superior ao do Ibovespa, como a gente pode ver. Depois do setor financeiro, o destaque aí de setor na semana foi o setor de exploração de imóveis. Aí entra BR-Mall, Iguatemi, Multiplan, né? E em terceiro lugar, aí no pódio, materiais básicos, que vem indo muito bem aí, né, nas últimas semanas. A gente pode até dizer dessa forma aí. Depois aparece aqui petróleo, gás e biocombustíveis, o petróleo que continua ali operando, tentando ali naquela faixa ali de $43, né, sem um movimento muito forte. A gente vê também utilidade pública, consumo cíclico, né, comunicações, mas aqui a gente considera só 2 ações, porque são as 2 ações do setor de comunicações que estão dentro aqui de um desses 3 índices, que é a Vivo e a TIM. E o setor de saúde, você vê que o setor de saúde teve alta, né, uma alta aí superior a 1% na semana, mas não foi um desempenho tão forte. O setor com pior desempenho foi de consumo não cíclico, que aí entra ações do Grupo Pão de Açúcar,
Natura, Carrefour e por aí vai. Bens industriais também, negativo na semana, que aqui entra as ações da WEG, da Gol, Embraer, tudo aqui em bens industriais e tecnologia da informação. Então, na semana, resumindo, né, nessa semana que passou, o setor negativo, vou até colocar aqui assim, os setores que não tiveram um desempenho muito bom foram esses setores aqui: construção civil, tecnologia da informação, bens industriais, consumo não cíclico. E os setores com desempenho melhor do que o Ibovespa, a gente pega por aqui, ó, pegando essa variação aqui acima do Ibovespa, foi o setor financeiro, exploração de imóveis e materiais básicos. Destaque, claro, aí para o setor financeiro, que tem um peso aí no Ibovespa superior a 25%. Outra informação aqui, para a gente terminar essa parte aqui de dados, a gente vê aqui o desempenho do Ibovespa nos últimos 5 dias, na semana, né? Você vê que foi uma semana super positiva para o índice, uma semana de alta para o índice. Aqui os últimos 5 candles, né? O registro dos últimos 5 candles, e o Ibovespa encontrando aí uma resistência, um ponto aí de briga na faixa de 102 mil pontos. E aí, pessoal, a gente já vai aqui, vamos ver o gráfico do Ibovespa. A gente comentou, eu comentei em vídeos anteriores sobre essa zona aqui de briga, ó. Essa zona de briga, e lembrando, se você está achando esse trabalho interessante, não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. Eu conto com o seu apoio para divulgar esse trabalho. É claro, a gente precisa, eu preciso, isso me motiva bastante, dar continuidade nisso. É o número aí de participantes, de inscritos, comentários, os likes, e conto com o seu apoio. Eu que não tenho feito, você não vai encontrar propaganda minha no YouTube, ou aparecendo fazendo alguma propaganda sobre esse trabalho, nada disso. E também convido você a visitar meu canal no Telegram, né, t.me/Vera Trading, ou você procura lá, Rodrigo, espaço, Avera Trading, e também o site averatrading.com. Entra lá no meu site e aí você vai conhecer melhor aí o meu objetivo, né, com esse trabalho, qual é a minha ideia. Eu gosto muito de fazer um trabalho, e você percebe até da forma que eu estou apresentando os dados aqui, um trabalho que eu prezo muito por a questão de mostrar trabalho, mostrar, não adianta só abrir aqui, no caso aqui eu estou com o gráfico aqui do Profit aberto, ficar analisando os gráficos, né? Eu não vejo só por isso, eu acho que a gente tem que botar a mão na massa, tem que mexer, que eu acho que é aí que está o diferencial, e é isso que eu busco compartilhar com você aí, e eu entendo que esse é o meu diferencial aqui. Então vamos lá, a gente vê o Ibovespa aqui brigando, a gente comentou bastante sobre esse topo aqui do retângulo, na faixa de 102.700, ele chegou próximo aí, né? Não chegou aos 102.700, obviamente, mas a máxima dele em 102.217. A gente falou aqui, olhando para o passado, isso que é interessante, a gente vê uma bela área aqui de briga que o Ibovespa ficou aqui alguns dias trabalhando aqui entre os 98.800 pontos e os 102.700, 102.800. Ele chega nessa área, está dentro do retângulo ainda, apesar da queda no último pregão, né, no pregão de sexta-feira, muito cedo ainda para falar que vai ter uma correção, que ele vai sair desse retângulo. A gente tem que aguardar aí. Na minha expectativa, acho que a gente, até a ocorrência, até a decisão aí das eleições dos Estados Unidos, já prevista aí para o dia 3 de novembro, a gente vai ficar numa indefinição, tá? Eu acredito, de repente, o Ibovespa não vai superar, não vai sair desse retângulo, vai ficar trabalhando aqui, nessa faixa aqui de preço aqui, pode até dar uma escapada de vez em quando, mas vai voltar, eu vejo dessa forma, e da mesma forma aqui para baixo. Mas isso é olhando agora, a gente olhando o cenário nesse momento. É claro que o mercado é dinâmico, pode mudar de ideia, e eu sempre reforço a ideia que não é fazer previsão o que vai acontecer no Ibovespa, mas entender o que está acontecendo, né? Fazer essa leitura, dando esse panorama, como você vê aqui, que eu acabei de comentar, sobre o setor que foi um destaque aí da semana, o setor financeiro indo muito bem, mas também porque isso impacta super positivamente no Ibovespa, porque o setor é um setor que tem mais de 25% no Ibovespa. Então isso é bom enfatizar. Então, voltando aqui no gráfico do Ibovespa, esse é o cenário que a gente vê. Também tem outro detalhe aqui que eu posso lembrar e mostrar para você, é sobre o volume aí no mês de outubro, o volume médio diário no mês de outubro, 19 bilhões e 800 milhões. Na sexta-feira teve um volume abaixo da média, a média com um volume de 19 bilhões e 700, o volume na sexta-feira um pouco abaixo, faltaram aí 2 bilhões, né? 17 bilhões e 700 milhões no último pregão de sexta-feira. Na quinta-feira a gente teve um pregão com um volume forte, aí um volume acima da média, volume de 22 bilhões. Esse é o cenário. Você vê aqui, ó, essa semana que foi do dia 19,
pegando essa faixa aqui, do dia 19 até o dia 23 de outubro, a gente vê que foram pregões aí com volume acima da média, exceto na sexta-feira, que foi justamente a queda, que também pode ser um sinal positivo. De repente, o Ibovespa, isso reforça a possibilidade do Ibovespa ainda ficar dentro desse retângulo, inclusive até buscar lá os 102.700 mais uma vez. E aí eu comentei com você que eu ia mostrar para você também outra informação aqui, o gráfico do Ibovespa dolarizado. Aqui você vê o gráfico do Ibovespa dolarizado, aqui pegando desde maio de 2008, você vê aqui a crise do subprime, a recuperação rápida, aqui sim uma recuperação em V, né? Você deve ler aí muita gente falando da recuperação em V do Ibovespa. Quando o pessoal fala recuperação em V, qual é a expectativa? Vou colocar aqui em vermelho, né? Uma linha mais grossa. O mercado cai aqui no subprime muito forte e recupera muito rápido, no intervalo de tempo curto. Já aqui no cenário agora, a gente também vê essa queda forte na crise da Covid, o mercado recupera, né? Mas ele já encontra aqui uma resistência, já fica aqui meio de lado, aqui, andando, até diria aqui, fazendo uma correção. A gente até comentei também aqui que, olhando o gráfico do Ibovespa dolarizado, uma possibilidade até dele vir até os 15.650 pontos. A gente falaria aí na faixa de 77 mil pontos, aí é claro que vai depender do valor do dólar, né? Mas comentei também, outro ponto é sobre essa área aqui, essa zona aqui de confusão que eu chamo, um ponto aqui onde você identifica muitos suportes, antigos suportes, também antigas resistências, né? Aqui suporte, 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 e que agora, né, o Ibovespa ultimamente não conseguiu superar. Isso o Ibovespa dolarizado acima dos 20.300 pontos. Tudo isso a gente está mostrando uma outra maneira de enxergar, isso aqui é uma visão, né, eu diria assim, uma visão dos estrangeiros, como é que está o desempenho do Ibovespa, isso é o Ibovespa dolarizado, terminando a semana, o Ibovespa dolarizado, deixa eu voltar aqui para dar um zoom aqui para você ver, ele ainda não voltou para dentro desse retângulo que ele trabalhou durante um tempo, e a gente fica na expectativa se ele vai voltar para dentro desse retângulo ou vai voltar a corrigir aqui e de repente até buscar os 15.650 pontos. Realmente, a gente sabe, a gente tem que lembrar, existem os problemas internos, mas também existe a questão das eleições nos Estados Unidos. A pandemia ainda está aí, ainda existem notícias aí falando sobre aumento de mortes na Europa, então tudo isso gera uma certa instabilidade no mercado, e quando tem instabilidade no mercado, o mercado fica, claro, para ele entrar, ele requer um retorno maior. Se o risco é maior, isso em qualquer negócio, se você vai investir num negócio, vai montar uma pizzaria e tal, se o risco da pizzaria, se você entende que aquele negócio ainda não tem dados suficientes para te garantir um retorno, você tem dúvida, você vai exigir para você entrar de sócio que tenha um retorno maior. Então é isso também que a gente pode estar vendo aí no Ibovespa nos próximos dias, reforçando aí uma visão de indefinição. E vamos falar do S&P 500, aqui o gráfico diário do S&P 500, o principal índice da Bolsa Norte-Americana. Ele que teve uma recuperação, esse sim, né, uma recuperação em V, né, uma baita recuperação do S&P 500, voltando, você vê aqui, ó, a forte queda durante a crise da Covid, e ele recupera muito rápido, inclusive superando o topo que ele estava lá, um topo histórico registrado ali antes da crise da Covid, na faixa de 3.395, ele passou desse topo, deixa eu apagar aqui para você poder visualizar melhor, ele passa desse topo, atinge um nível aqui próximo a 3.600 pontos, depois faz um topo um pouco abaixo, mostrando uma fraqueza aqui. E esse topo inferior ao topo anterior é um ponto de atenção também. Mas, por enquanto, ele consegue aqui se manter acima dos 3.395 pontos, né? Agora, a gente, vamos dizer assim, falando aqui do S&P 500, claro, né? O ponto de atenção é se o S&P 500 voltar a trabalhar abaixo aqui, na minha visão, né? Dos 3.395 pontos, podendo vir buscar aqui os 3.220. Então a gente está bem aí respaldado em termos de referência. Eu acredito, é claro, aí você tem que olhar ação por ação. Eu vejo ainda um panorama aí de indefinição por esses dados que a gente está vendo aqui junto, sem caixa preta. E sempre lembrando, né, pessoal, o objetivo aqui, informativo e educacional. Se você está gostando desse trabalho, não esqueça, inscreva-se no canal, dê o seu like, isso é muito importante. Vamos lá, agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passada em algumas ações para a gente ver como que as ações foram, né? A gente pode ver aqui primeiro, vou colocar aqui para a gente ver aqui, ó, os detalhes aqui até do último pregão. A gente está falando aqui também do fechamento da última sexta-feira, né?
Então vou colocar aqui, vamos ver aqui primeiro YouTube 4. Vamos ver aqui YouTube 4, os bancos, desempenho muito bom, mas o YouTube 4 chegou aqui nos 25,62 e fechando a semana abaixo dos 25,60, um antigo suporte que parece que funciona agora como uma resistência. A média móvel de 200 períodos, essa linha vermelha aqui, respeitada, né? E YouTube 4 fechando em R$ 25,44. Depois a gente pode ver aqui também, continuando nos bancos, né? Vamos ver BBDC4. A gente vê BBDC4 aqui também chegando numa resistência, aqui R$ 22,80, essa faixa aí, e fechou a R$ 22,60. Encontrou uma resistência, funcionou como uma resistência, né? Então, um ponto de atenção também. Isso quer dizer que o papel vai cair? Não. De repente, sofreu primeiro, está sofrendo um primeiro impacto de vencer essa resistência, mas pode continuar essa tendência de alta. Um ponto que eu não vi ali, eu não comentei, a gente pode voltar para ver em Bradesco e em Itaú. Olha o aumento de volume essa semana, né? No caso aí de Bradesco, um volume diário aí, todos os dias aí da semana, com um volume bem acima da média, a média de 21 períodos aqui, que é essa linha vermelha. Então, um ponto positivo. Vamos voltar aqui para YouTube 4. YouTube 4 também com volume acima da média aí nos últimos pregões da semana. E como BBDC4, ações da Bradesco, trabalhando acima da média móvel de 21 períodos aqui, ó. E dando até uma situação aqui para a gente aqui positiva, que quando a média móvel fica azul aqui, esse azul claro, indica aqui que o Avera, um indicador que eu desenvolvi, está dando aqui uma possibilidade aqui. Sim, você tem que avaliar, você tem que analisar se é um momento, mas seria uma possibilidade de compra. Quando a linha está lilás aqui, é como se fosse um proibido comprar. Essa é a ideia, tá? Então vamos seguir aqui, a gente também pode ver Banco do Brasil, falando dos bancos, gráficos muito parecidos, né? E aí você vê também chegando lá próximo da resistência aqui de R$ 34,50. Já no caso de Banco do Brasil, foi um volume também acima da média, mas um pouco mais tímido, né? No caso de Bradesco, a gente viu todos os dias aí com volume acima da média nessa semana que passou. Lembrando que eu também disponibilizo lá no meu canal no Telegram informações sobre BTC, aluguel de ações, e Bradesco é uma das ações com maior volume, maior número de ações no BTC. Vamos continuar aqui, vamos ver agora Vale 3, né? A Vale aí, muito bem, obrigado aí, não só no mês de outubro, mas com essa recuperação você vê que a recuperação dela, que ela teve fantástica depois da crise da Covid, caiu bem. A Vale saiu aqui do nível aqui de R$ 55, chegou a cair 42% durante a crise da Covid, mas se recuperou e no ano já registra uma alta aí de 23%, isso no ano, né? Ela superou o topo que ela estava lá na crise da Covid, chegando agora ali na faixa, ela sendo negociada no último pregão a R$ 63,45, né? O papel que o pessoal fala pouco, porque a maioria, e eu vou dizer assim, eu discordo, às vezes você que está começando na Bolsa, minha sugestão, minha opinião, procure papéis que apresentam menor volatilidade, que têm bons fundamentos. Porque muita gente olha, vamos dizer um exemplo agora, um papel que tem muito comentário, tem muita especulação, a IRB3, mas por quê? Você repara o seguinte, eu coloquei aqui para facilitar a sua visualização, candles coloridos, né? Então quando tem esse candle verde aqui, é um dia de alta, né? Você vê que os dias de alta são marcados por candle branco e dias de queda por candle negro, preto aqui. E aí você vê o seguinte, que nesses dias aqui que tem um candle verde, você já vê de cara que são pregões com alta de superior a 5%. Candles vermelhos são pregões com queda superior a 5%. Então eu vou voltar aqui para você ver, olha só Vale 3, e pela coloração dos candles você vai perceber, olha a quantidade de candles verdes ou vermelhos que Vale 3 tem nesse período aqui, poucos, né? Agora, isso a gente pode até interpretar, e se a gente calcular, vai chegar a essa conclusão, uma ação com uma volatilidade melhor. E você vai para a IRB, olha a quantidade de candles que a gente vê aqui no mesmo período de candles verdes e candles vermelhos. Isso motiva muitas pessoas que falam, pô, eu vou entrar nesse papel porque promete um alto ganho. Mas se promete um alto ganho, promete entre aspas, por favor, né? Não tem garantia nenhuma, também tem risco maior. Agora, no caso de IRB, respeitando, segurando aí no suporte de R$ 6,75, no ponto que a gente já tem marcado já aqui há muito tempo. O que é isso aqui? É mágica? É um cálculo feito, mirabolante? Não. Aqui é um ponto de referência que eu marco e compartilho com você, sempre lembrando que a decisão é sua, não estou dizendo aqui que é para comprar, que é para vender, está bem claro isso, né?
Então a gente vê a média também de 21 períodos quase na horizontal, mostrando uma indefinição nessa semana, em que, diferente das ações de banco, a gente vê IRB com volume negociado abaixo da média nos pregões dessa semana que passou de 19 a 23 de outubro. Vamos seguir aqui, vamos ver outro papel também que tem uma volatilidade aí, mas agora está até segurando bem, a Cogni 3, um papel que você vê interessante aí, deixa eu apagar essa linha aqui, que no período aí, desde o início de agosto de 2020, numa tendência de baixa, e olha a minha média móvel em que cor, a minha média móvel de 21 períodos está na cor rosa, lilás, como você queira, mostrando aí, para mim, uma visão do tipo, proibido comprar. Ela que tem aqui a Cogni 3, um suporte na faixa de 4,75, um ponto de atenção, uma referência, encontra aí, já mostrou nos últimos 3 pregões, uma dificuldade de se manter acima dos R$5. No último pregão, ela fechou a R$4,85. Vamos prestar atenção aí, quem está posicionado num papel, mas um papel também que você olhando aqui para o passado, e por isso que eu coloquei, eu poderia calcular aqui volatilidade, desvio e tal, mas para facilitar a sua visualização, coloco pela cor dos candles. E você vê aqui na cor dos candles, né, que é um papel aqui que tem volatilidade comparados com outros que a gente viu. Vamos ver também Petrobras, ó, Petrobras, ela fechou essa semana aí bem, né? A Petrobras fechou o último pregão com uma queda de 1,30%, mas na semana, nos últimos 5 pregões, ela que saiu aqui, ó, no dia 19 de outubro, ela abriu a R$19,41 e fechou a semana a R$20,57, tendo um ganho aí de R$1,15 aí para quem comprou a ação no início, né, na segunda-feira de manhã cedo, logo na abertura. Essa foi a situação da Petrobras, que volta a trabalhar, fecha a semana trabalhando acima da média móvel de 21 períodos. Ela vem aí desde o início ali de setembro, trabalhando abaixo da média móvel e também com aumento de volume, encontrando aqui como resistência os R$21,20, antigo suporte que agora trabalha como resistência. Vamos ver se ela supera média móvel de 200 períodos, passando lá pelos R$22. A ação da Petrobras. Vamos ver PetroRio, Prio 3. A gente vê aí Prio 3. Ela já fechou abaixo da média móvel de 21 períodos, a R$36,30, e mostrando uma indefinição aqui maior aqui nos últimos pregões, né? Ela no último pregão, a Prio 3, fechou com uma queda de 3,66%. Vamos seguir aqui, vamos ver o setor de construção, vamos ver aqui MRV3. Papel aí se recuperou essa semana também, rompeu essa linha de tendência de baixa que a gente traçou aqui, né? Rompendo aí, confirmando, mas o que chama atenção, ela para aqui num ponto de referência em 18,80, 18,76, e o volume, essa alta aí, mas o volume não superou o volume médio, um volume abaixo aí do volume médio, no caso de DMRV. Vendo Gafisa, não faz parte do Ibovespa, mas olhando a ação da Gafisa, a Gafisa aí indefinida nos últimos pregões, trabalhando aqui na faixa de 4,17 a 4,51. E essa definição, quando eu falo indefinida, fica bem claro, não tem caixa preta aqui, porque basta você olhar para essa média móvel de 21, essa foi a classificação que eu criei. Se a média aqui de 21 está praticamente na horizontal, é o que a gente vê aqui, a gente observa aí uma ação indefinida, uma classificação. Não é mistério, não tem caixa preta. Então a gente vê também um volume abaixo na média, ela que fechou o último pregão com uma alta de 0,68%, mas no ano registra uma queda de 43%, a ação da Gafisa. Vamos ver a ação da Ambev aí, ó, entrando em outro setor. Ambev muito bem no último pregão, alta de 2,36%, mas no ano registrando alta de 25,6%. O que é o ponto positivo aqui em Ambev que a gente vê? Fundo, fundo e fundo. Quando a gente tem fundos ascendentes, mostra aí uma tendência para a gente de alta. Eu vou traçar aqui com você uma linha de tendência de alta. É isso que você já escuta algumas pessoas falando, LTA para simplificar, né? A abreviação aí, a sigla, né? É LTA, uma linha de tendência de alta. Mas isso, então, a ação vai respeitar essa linha de tendência de alta? Sempre lembrando, não são as linhas que movem o preço, quem move o preço são os participantes. A Ambev, agora, quem está comprado, fica na expectativa se ela vai superar os R$14,04, aí R$14, essa faixa de preço, para buscar aqui os R$14,70. Essa é a situação da Ambev 3. A gente pode ver também as ações da Azul, indefinida, olha só, pela posição da média móvel de 21 períodos, sem muito aumento aqui do volume.
Vamos passar outra ação aqui, a Qual3, setor aí de saúde, a Qual3 que teve alta do volume nos últimos pregões, volume acima da média no pregão de quarta e quinta-feira, fechou o último pregão com uma queda de 2,70%. Este é o gráfico da Qual3. Falando do setor de energia, a gente pode ver EQTL3, a EQTL3 mostrando uma indefinição, trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos, mas se mantendo, conseguindo se manter acima dos R$ 20,50. Ela está lateralizada aqui, a média móvel continua ainda apontando para baixo, a média móvel de 21, né? Então vamos ver, ela tem um desafio aí, já mostrou de romper os R$ 21,20, que a gente observa aqui, ó, olhando para os últimos pregões, aqui um ponto de briga. Então, um ponto pode ser positivo para o papel, ela superar os R$ 21,20, ela que fechou no último pregão com uma queda de 0,58%. A gente pode ver também a ação da Eletrobras, vamos botar aqui a ELET6. A ELET6 trabalhando acima da média móvel de 21 períodos, mas bem próxima aqui, ó, dessa linha de tendência de baixa aqui. Você vê que ela chegou a romper, mas voltou. Ela rompe a linha de tendência de baixa aqui no passado recente, retorna até os R$ 31,50 aqui essa faixa, volta de novo, não consegue superar os R$ 38,70, recua e agora está aqui tentando mais uma vez os R$ 34,17. Uma ação que caiu nos últimos dias, JBS, na última semana, não teve um desempenho bom na última semana, JBS. Isso aqui é um exemplo muito interessante aqui, ó, para você que está começando a análise técnica, do que é uma linha de tendência de baixa aqui na JBS. Para a gente traçar uma linha, a gente precisa de dois pontos. Eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui, tracei uma linha. E aí você vê uma resistência aqui, uma resistência aqui, uma resistência aqui. Interessante isso, essa linha de tendência de baixa funcionando realmente como uma linha de resistência, né? Chamando a atenção essa linha de tendência de baixa. Então, essa é a situação aí de JBS, que fechou a R$ 21,30 no último pregão, no ano registrando uma queda de 15,53%. A gente pode ver também a ação da Positivo, POSI3, a POSI3 também indefinida, pegando outras ações aí que não são tão tradicionais, tão comentadas, né? A POSI3 aí, linha na horizontal, mostrando indefinição a ação da Positivo, com uma alta de 0,22% no ano, registrando queda de 54,43%. Pessoal, é isso aí. Eu espero que as informações sejam úteis, que ajude você no seu processo aí de tomada de decisão, né? Esse processo é seu. A minha sugestão, não terceirize a tomada de decisão, assuma a responsabilidade. Se você errar, faz parte, fica isso como aprendizado. É difícil, não é fácil, né? Mas eu sempre me lembro disso. Quando eu erro, eu falo assim, puxa, mais uma oportunidade de aprender, mais uma oportunidade de inserir algo novo no meu processo aqui para melhorar, uma lição aprendida. Por isso também é importante você ter um processo. Se você não sabe baseado em que você toma a decisão, você não consegue avaliar o que está errado, o que tem que melhorar. Então, esse é o objetivo. Quero encorajar as pessoas a pensar dessa forma. É isso, vamos aguardar aí a próxima semana, vamos ver como que o mercado vai se comportar, acredito aí também em definição, e lembrando que lá no meu canal no Telegram disponibilizo mapas, você pode ver quais ações que tiveram melhor desempenho na semana, no mês, as ações que estão com melhor desempenho no ano, você pode consultar várias informações aí, aqui a gente não passou, a gente não viu Via Varejo, Magazine Luiza, você pode consultar aí você vai consultar numa plataforma, você vai ver a evolução do preço. Essa é a ideia, o que eu fiz aqui agora olhando os gráficos. É isso aí, um grande abraço, muito obrigado e boa semana, bons negócios aí. Até a próxima.